Olá, sejam bem-vindos. Esse é o Como Aconteceu. O ano de 2020 começou com a maior e mais mortal pandemia já vivida pela nossa sociedade, não é mesmo? Porém, essa não é a primeira vez que passamos por isso. Veja como aconteceram as principais pandemias da humanidade. Peste bubônica. Uma terrível doença que afligiu a humanidade por muitos séculos e que teve seu pico de mortes na Europa do século XIV. Talvez você a conheça como peste negra ou simplesmente como peste. É uma doença causada por uma bactéria e é disseminada através do contato de pessoas com as pulgas de ratos contaminados pela bactéria. Isso mesmo, as pulgas dos ratos eram a principal fonte da infecção. Registros antigos indicam que a peste existe desde 3.000 anos a.C., mas a primeira pandemia que se tem registro ocorreu por volta do século VI, no antigo Império Bizantino, tendo início lá no Egito, na cidade portuária de Pelúzio, e chegando até as Ilhas Britânicas. Estima-se que a peste tenha matado mais de 25% da população do Império Bizantino. Já no ano de 1331, a peste e uma guerra civil eclodiram na China e devastaram toda a região. A doença se espalhou pelo oeste, através da Rússia, e no ano de 1346 chegou à Crimeia. Acredita-se que foi a partir das rotas marítimas de comércio pelo Mediterrâneo, Mar Negro e pela Rota da Seda que a doença foi introduzida na Europa. Por causa das precárias condições de higiene da época, muitas embarcações chegavam lotadas de ratos e pulgas contaminados. Depois, a doença se espalhou a partir das cidades portuárias, em direção ao centro do continente, e em 1348 já havia alcançado toda a França e parte da Suíça, até chegar na Inglaterra. Você talvez tenha ouvido falar do principal sintoma da doença, que é o inchaço dos linfonodos nas axilas, virilha e pescoço. Esses inchaços eram popularmente chamados de bubões e causavam uma dor terrível. Além desses bubões, as pessoas apresentavam febre altas de até 40 graus, calafrios, dores de cabeças intensas e dores musculares intermináveis. Os bubões muitas vezes cresciam demais, inflamavam e necrosavam, levando ao escorrimento de um líquido fétido e extremamente contaminado por bactérias, dando aquele aspecto escurecido e bizarro que você já deve ter visto antes. E quando se fala em peste, não podemos deixar de mencionar os médicos da peste, não é mesmo? Aqueles homens com a roupa toda preta, uma máscara bicuda, os olhos de vidro e o chapéu de aba, que era utilizado para identificar sua posição como médico. Os bicos das máscaras eram preenchidos com palha, perfumes e ervas, pois havia a crença de que a doença era transmitida pelo mau cheiro. O interessante é que, ao contrário do que muitos pensam e do que é retratado em vários filmes, essas vestimentas características não existiam no século XIV, quando a peste estourou na Europa. Elas só foram existir no século XVII, durante um surto da doença em Paris. Algumas peculiaridades dos métodos utilizados por esses médicos eram a prática da sangria e o uso de rãs ou sanguessugas nas lesões como uma tentativa de tratamento. A peste dizimou a sociedade humana da Idade Média, matando mais de um terço da população europeia e reduzindo a população mundial de 475 milhões de pessoas para aproximadamente 350 milhões. Fora os milhões de mortes causadas pelas crises econômicas, social e de abastecimento que a doença gerou ao redor do mundo. A mortalidade era tão alta que os corpos eram abandonados nas ruas ou amontoados uns em cima dos outros e queimados. Você sabia que a peste existe até hoje? Pois é, mas como a medicina já é muito mais avançada e os hábitos de higiene melhoraram muito, são raros os surtos e, quando eles ocorrem, são rapidamente controlados. Além disso, atualmente a mortalidade pela doença é muito baixa se comparado ao passado. E então, sabia como a peste tinha acontecido? Comenta aí o que achou. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Sugestões para os próximos vídeos são bem-vindas. Obrigado e até o próximo vídeo.